por que uns bichos tão grandes desse comia planta e não animal que traria a princípio uma energia mais rápida? Porque aí você tá pensando também na nossa alimentação. A gente emagrece comendo planta porque a gente não digere planta. Se a gente digerisse e aproveitasse 100% da energia disponível nas plantas, você ia comer alface e engordar como se tivesse comido hambúrguer. Caramba! Né? Muitos desses bichos, e tem até animais herbívoros atuais, eles têm bactérias especializadas no trato intestinal deles que quebram a célula vegetal para poder extrair essa energia. No nosso caso, o que acontece com o milho? Ele entra e sai igual. Exatamente. A gente vaca daquele tamanho, come grama Exato. E tem os bichos, né? As vacas, por exemplo, né? Elas comem, vai para uma área do estômago, depois volta para a boca, ela mastiga de novo, aí ela engole de novo. Ela fica remastigando a comida. No nosso caso, a gente até tem uma boa capacidade de digestão de vegetais, mas não de folha. Fruta, principalmente, né, que a gente digere muito bem. Fruta a gente digere muito bem. A gente absorve bem. A gente absorve bem, tem bastante açúcar e tal, não sei o quê. Mas... E tem um motivo isso, evolutivamente? Porque a gente veio de ancestrais arborícolas, né? E tem muita fruta nas árvores. Tem muita fruta nas árvores. Não, da folha eu tô falando de não digerir. De não digerir folha? Não foi a estratégia da nossa linhagem. Tá. Né? São muito poucos os organismos que digerem celulose. Muito poucos. Você tem, como é que se fala? Bactéria, fungo, você tem algumas espécies de cupim, algumas espécies de minhoca e de caramujo, que digerem celulose. E a galera tá falando aí que uma planta, que curte uma planta, a gente não tá falando dessa parada aí não, vocês estão ligados que não é essa coisa aí. Não, a gente tá falando de digestão, via traqueal é outra coisa. Não, respiração. E a gente consegue extrair nutrientes das folhas. Só que a gente não consegue quebrar a parede celular dela. Então, por isso que as folhas elas são muito boas para fornecer pra gente nutrientes que outros elementos não vão ter. Então, você vai comer uma endívia, sei lá, um salsão, não sei o quê, você vai pegar alguns elementos do que você tem ali naquela planta, mas as paredes celulares mesmo, aquele tipo de coisa, isso daí vai sair inteiro do jeito que tá. Inclusive, se você escolher engolir folhas inteiras, você pegar a folha de alface, ao invés de você mastigar e engolir inteira, provavelmente. Espere o dia seguinte e veja a mágica acontecer. Quem quiser fazer um teste em casa, né? Veja a mágica acontecer. É só você engolir inteiro. Agora, no caso, você também tem que levar em conta esse lance de comer planta para ficar grandão. Você tem que levar em conta a energia gasta para obtenção de alimento. Sim. Tipo, pra planta quantas folhas disponíveis. Planta não sai correndo. Planta não sai correndo. Então, tipo, você pode simplesmente ficar parado e comer. Tipo, o pessoal faz esse paralelo. Por exemplo, qual é o maior primata que existe hoje? Primata? Não estou falando de indivíduos humanos, porque você pode pegar uns muito grandes, mas estou falando de espécie. O maior primata, a maior espécie. Um gorila? Não sei o que. Um gorila. Só come planta. O quê? Só come planta. Herbívoro mesmo. Herbivoraço. Herbivoraço. Cara. O gorila, assim, a média de altura do gorila macho é 1,80, mas ele pesa mais de 200 quilos, né? Então, é bem mais pesado. E a gente mede tamanho dos bichos baseado em peso, mais do que em... Porque senão você pega uma piton, por exemplo, uma cobra, assim, ela é maior que um elefante, em comprimento, mas bota os dois lado a lado. Você diria que ela é maior que o elefante? Não. E aí o gorila só come planta. Então você vai ver a grande luta do gorila para conseguir comida. A luta dele é pra quê? Pra território, pra manter fêmea, pra afastar invasores, pra se defender. Mas aquele monte de músculo dele, ele mantém comendo mato. Extrai do mato. Comendo mato. E ele fica lá, você pode ver qualquer vídeo de famílias de gorila, não sei o quê. Nossa, quanta atividade. Estão os bichos parados. Porque a mel não me parece muito forte. Pois então. Tá vendo? Aí você chega lá. É o bicho assim, a força que ele faz é pra arrancar as folhas. É só isso, ele pega... Croc. Ele é forte, né, pra isso. Panda come bambu. Broto de bambu, né? Nem o bambu, né? Assim, mesmo. É tão restritivo e aí entra na linha de espécies que já tá ameaçada logo na existência dela. Porque por causa da dieta. É tão restritivo que se acontece qualquer coisa com aquela espécie de bambu,
acabou, né? Base ali alimentar do bicho. E aí o grande ponto em relação a isso de comer planta é essa questão. A quantidade de energia que o gorila gasta para a quantidade de energia que ele come, que ele adquire do alimento. Então ele tá lá comendo o dia inteiro. O dia inteiro, literalmente o dia inteiro, enquanto ele não está dormindo, ele está comendo. E ele tá lá comendo o dia inteiro. Come, e caga, e come, caga, e faz as coisas. Mas ele tá lá fazendo isso o dia inteiro e o quanto de energia que ele tá gastando? Mastigação. Mastigação, ele gasta energia violenta mastigando. E não tem estresse também para Exato, para sair correndo, para pegar. Poucas pessoas, só o ser humano mesmo, mas poucos predadores, né? Um gorila adulto, né? Um gorila adulto, quem que vai ser? Porque criança, assim, jovem, todos são suscetíveis, mas adulto... O adulto, quem que vai encarar um gorila adulto? Ele fica mascando. E tem uma coisa muito legal quando a gente pensa sobre isso nos dinossauros, que pensa nesses bichos grandões, assim, vai lá mais pra direita aqui dessa tela. Então, isso que eu ia falar também, de predador também, os caras eram de boa. Quem que vai encarar um bicho adulto, um bicho desse, praticamente não tinha predador. Ou tinha algum bicho que mordia... Tinha uns predadores bem grandes, assim, mas... Era um bicho pequeno que tirava um snack. Vamos dar um exemplo de comparação aí, né? Não, volta para aquele close que eu tava dando lá, ou direita? Não, pra direita, isso. Tá. E agora sobe, tenta pegar o T-Rex que tá ali, isso. Assim mesmo, esse enquadramento. O argentinossauro e o T-Rex não conviveram, porque o T-Rex é da América do Norte e o argentinossauro é da América do Sul. Mas você tinha um bicho de tamanho similar ao argentinossauro, que era o Alamosaurus, que conviveu com o Tiranossauro Rex na América do Norte no mesmo período. Então, vamos fazer de conta que esse dinossauro maior que tem aí é um Alamosaurus. Não é, mas vamos fingir que é, porque tinha um de tamanho equivalente. O T-Rex, do ponto de vista de predador terrestre ativo, ele é o maior que a gente conhece, né, assim... Em massa, né? O Carcharodontosauro e o Giganoto eram maiores em comprimento, mas do ponto de vista de massa, especialmente muscular, o T-Rex era o maior, né? Maior até do que o Tiranossauro da Ásia, né? Que era o Tarbossauro, né? Então o T-Rex, né, como predador, ele realmente é muito impressionante. Cara, olha o tamanho dele comparado com o tamanho do saurópode ali, cara. É gigantesco. Só se juntar 4 ou 5. Ou o bicho velho. Assim, o bicho que já tá quase morrendo, aí você termina o serviço. Assim. Cara, é só você ver, na savana atual, elefante praticamente não tem predador. Só o ser humano. O elefante praticamente não tem predador. Tem vídeos que o pessoal acha que é meio raro. De, às vezes, um elefante que não é totalmente adulto, não é dos maiores... junta 4, 5, 6 leoas. Pra cima. E não consegue. E não mata. Não consegue. Não mata, velho. Um elefante adolescente, com leoa nas costas, no pescoço, segurando aqui. Ele ele se balança. Ele sai correndo assim, os bichos vão caindo, vão sendo atropelados, né? Que tá aqui na frente. Caiu, o bicho passa por cima. Morre 2. É assustador. Isso daí é uma coisa bem impressionante. Então, tem o tamanho grande, ele é uma forma de defesa. E esses bichos, como eu falei, foi a linhagem que mais cresceu e mais rápido de todos os dinossauros, na verdade, de todos os animais da época. Então... todos os animais da história, talvez. Era justamente para... Então, se você pegar qualquer período da idade dos dinossauros, você vai ver que o maior indivíduo era sempre dessa linhagem. O maior espécie era sempre dessa linhagem. Por quê? Porque você tinha essa especialização para esse tipo de nicho com essa estratégia de defesa. A estratégia de defesa é, seja grande o suficiente que... ninguém vai chegar perto. Mas e facilidade de reprodução? Então, tem uma coisa que eu até ia comentar também sobre isso. Mas pensando, pega um bicho desse tamanho. E pra transar um bicho desse também, né, Léo? Então, como é que faz? E aí? Imagina o barulho que faz também. E como que faz? Assim, o macho sobe nas costas da fêmea, mas são 80 mil quilos subindo nas suas costas. Então não era também fácil de... E você reclamando em casa... Fazendo do falso. Olha aí! Ô, louco! E você reclamando em casa! Reclamou aí, doutor! Que o teu marido é uma engordadinha! Olha aí, bicho! 80 toneladas, bicho! Então dava esse trabalho. E a outra coisa legal de pensar também é qual o tamanho do ovo que você acha que esses bichos botavam, né? Pensa no tamanho do ovo. Qual seria o tamanho de um ovo desse bicho? Não sei. A galera costuma pensar, sei lá, o tamanho 2 metros de altura, não sei o que lá e tal. Mas na verdade não. Esses bichos botavam ovos de em torno de 20, 25 centímetros. Só?
E o filhote nascia um pouco maior que isso. Mas dependente. A gente ainda não sabe muito bem, né, como que seria, Porque mas... é muito pequeno. A gente tem fósseis de filhotinhos recém-nascidos, mas... Pequenininho desses bichos. Só que como que um bicho sai desse tamanho aqui e ele acaba ficando com 40 metros de comprimento? Esses bichos comiam muito, como o Pirula comentou. Mas demorava muito tempo pra... E demorava, provavelmente, vários anos. Só que a taxa de crescimento era muito alta. Só que a taxa de crescimento é muito alta, muito alta. Eram bichos que podiam engordar 10 quilos por dia na adolescência. Assim, todo dia, mais 10 quilos, mais 10 quilos. Porque tá falando de um bicho que sai de, sei lá, 2 quilos pra pesar 80 mil quilos ao longo da vida. A baleia tem um crescimento muito grande assim. Só que o filhote já nasce... o filhote da baleia já nasce grande e ele cresce baseado em gordura, né? Gordura do leite, da baleia, tal. As baleias são predadoras, né? De alguma maneira. Agora... E esses bichos só comendo mato. Esses bichos só comendo mato cresciam dessa velocidade. Cara, que impressionante. Então, a população desses bicho grande não era tão grande, vocês imaginam? Era uma pergunta. Ou não dá pra saber? Era provavelmente menor do que de outros dinossauros. Dali do lado, vai pra esquerda agora. O que eu tô falando assim, se você andasse por esse mundo, você ia ver muito desses bichos? Você ia ver porque eles eram grandes e assim... Mas não era tipo uma manada de um monte junto? Possivelmente tinha manadas. Provavelmente tinha manadas. De elefante, que você vê aquela Isso, monte de elefante andando junto. Só que assim... Imagina cara... Então, por exemplo... Só que você tem um limite populacional que ele é estabelecido pelo próprio estresse ambiental que é gerado. De comida por exemplo, elefante... Agora, se você for ver, isso é muito interessante. Hoje a população de elefantes é muito pequena por causa da caça. É culpa humana. Sim. Mas os elefantes, não só eles já existiram em todos os continentes, como também eles existiram em populações muito grandes. A própria população do elefante africano, ela era muito maior no passado recente, antes das grandes campanhas de caça que tiveram no século XIX e XX. E essa população de elefantes, ela era, como é que se fala? Havia uma contenção, uma manutenção do tamanho delas, baseado na quantidade de recursos. Mas você tinha até a discussão, que inclusive é real, pelo menos na África, na Ásia nem tanto, dos elefantes africanos, que eles chegam a limitar o crescimento das florestas. Porque eles ficam na borda da floresta comendo plantas. E vai pisoteando. E vai impedindo o nascimento de árvores mais pra fora. Então, talvez algumas áreas seriam mais florestadas do que outras. O elefante asiático tem outra pegada. Então, por isso que lá o elefante asiático vive dentro de floresta. Então, isso é outra estratégia. Mas, e você tem até uma discussão de que os mamutes também faziam isso lá na Sibéria. O mamute aparece quando? Que a gente falou nessa... Muito recente. Muito recente. Bem depois do final do dinossauro. Lembra que a gente tá na sujeirinha da unha? Sei. A gente tá na sujeirinha da unha. O mamute tá na unha antes de você cortar. E ele desaparece por causa da caça. Cara, provavelmente. Ele convive com a gente. Mas olha que coisa doida. Os últimos mamutes morreram no mundo quando os egípcios estavam começando a construir as pirâmides. Cara, que incrível. Os caras começaram a construir as pirâmides, ainda tinha as últimas populações de mamutes vivendo numa ilha lá no norte da Rússia. É a ilha de Wrangel. Mas, cara, é muito... Você não pensa, né, no egípcio construindo e o mamute existindo. E voltando aos dinossauros, aquele bicho que tá ali, Maiasaura, né, do lado do Triceratops, do grupo dos dinossauros que a gente chama de dinossauros bico de pato, a gente tem evidências de bandos desses bichos, falando tamanho de bando, que eram formados por milhares de indivíduos. Tem uma estimativa de Vaca do Cretáceo. Que chega a propor 20 mil indivíduos num bando. Só que é um bicho que pesa 15 toneladas. Meu Deus. Pensa em 20 mil bichos desse tamanho, andando por aí. E que tipo de terreno que ele... Por isso que fossilizou tanto. Era um terreno mais aberto. Campo, exato, mais aberto, até porque pelo tamanho dele, entrar em floresta fechada. Isso é uma das coisas interessantes. É bom falar mas a gente vê em filme, às vezes, uns bichos grandes derrubando tudo em floresta. É mentira isso. Eles não... a maioria, sim, vive em lugar... O elefante às vezes derruba. Elefante às vezes derruba. Mas é mais essa área periférica, né? Que por exemplo, não entrar no meio da Amazônia, assim, por exemplo, numa floresta bem fechadona. Você não vai achar elefante no meio da floresta do Congo. Exato. Mas nas bordas da floresta do Congo você acha. Achando. O que eu ia falar, porque às vezes rola aquelas discussão que nem a gente teve com os criacionistas aqui, deles falando que esses bichos todos coexistiram.
Como é que... Tô falando todos os... Não, todos os seres vivos do mundo coexistiram, porque pro mundo ter 6 mil anos, ter sido pré-arca de Noé, né? Cara, como que você ia ter, coexistindo no mundo, animais desse tamanho, todas as espécies conhecidas, que não são poucas, a gente de dinossauro não aviano, a gente tem em torno de 1.200 espécies conhecidas hoje, só das que a gente conhece, imagina as que a gente não conhece, e junto com todos os grandes mamíferos que a gente sabe que já existiram no Cenozoico, que dá mais alguns milhares, não tem como. fora todos os grandes mamíferos atuais, em populações capazes de serem autossustentáveis no planeta. Não tem planeta pra tudo isso. Só se acreditar na Terra em expansão. A Terra era 2 vezes maior do que é hoje. E agora aí, tá colhendo. porque não tem como. Fala de terra, porque não tem como, entendeu? Não dá. Não cabe. Não cabe. Então é por isso que a gente tem que trabalhar sempre a gente consegue perceber no registro fóssil a sucessão faunística. É uma sucessão. Não é porque foi caindo, sei lá, porque foi morrendo no dilúvio. Isso é impossível. Entendeu? Até porque, se fosse por peso de morte no dilúvio, esses bichos pesados deviam estar nas camadas mais antigas, e eles não estão. Né? Então, a gente está falando de realmente uma sequência faunística que você consegue observar claramente no registro fóssil, e é por isso que a gente sabe que esses bichos aí, por exemplo, que o Bruno tá falando aí, os bico de pato, eles prosperaram principalmente na América do Norte, eles prosperaram na América do Norte em um período em que você praticamente não tinha mais saurópode, que são os bichos de pescoço comprido. Porque teve uma mudança da flora, os saurópodes ficaram mais concentrados aqui no hemisfério sul, e no hemisfério norte você tinha menos. Você tinha alguns, mas você tinha menos. E aí, qual é o grande espaço de herbivoria que foi ocupado? Foi ocupado por esses bichos aí, o Triceratops, os bico de pato, Parasaurolophus, todos esses daí. E aí eles é que consumiam as grandes vegetações lá da América do Norte e da Ásia também. Como se fossem, né? Exatamente, eram os grandes pastadores. Por quê? Porque não cabe. Você não tem como manter um estresse ambiental violento, colocar esses bichos todos no mesmo continente. São uns bichos muito grandes, vivendo em manada de 15 mil indivíduos. É absurdo. É absurdo, é muita coisa. Biomassa, imagina em biomassa. Faz o peso, 15 toneladas vezes 15 mil. Vezes 15 pra mil. Pra ter uma ideia, um elefante pesa quanto? 5 toneladas. Nossa. 3 elefantes cada um. Aí pensa num grupo. Então, 15 mil desses bichos equivale a 45 mil elefantes. Ao mesmo tempo, num bando só. Imagina isso. Não existem 45 mil elefantes hoje. No chão ao mesmo... Exato, né? Compactação do solo. Isso é compactação do solo. Fazer tudo tremer, os bichinhos pequenos pulando, né? Claro, claro. O bicho passa lá Apesar de que esses bichos eles tinham um amortecedor, né, nas pernas, né? Então eles deviam ser... Eles deviam tentar pisar mais leve, assim. Mas na hora que saia correndo, né? No estouro da manada. Imagina pegar o estouro de manada disso aí. Porra. Ia ser louco.